Jornal das 19 horas. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não entramos no ar ontem devido a problemas técnicos e cá estamos para atualizar. Está tudo resolvido e pensamos a Allah para que dê-nos segurança. Boa noite, bem-vindo. Pelo menos 29 indivíduos, incluindo 2 mulheres que integram 5 grupos distintos, foram abordados pela Polícia da República de Moçambique quando supostamente tentavam engrossar ao grupo de terroristas que desestabiliza a província de Cabo Delgado e parte de Niassa e Nampula. Esta terça-feira a polícia apresentou publicamente, entretanto os visados dizem que são pescadores. Nampula tem sido um ponto de recrutamento para engrossar as fileiras de malfeitores que estão a atuar não apenas em Cabo Delgado, como também em outras regiões da zona norte do país. Estes indivíduos, provenientes nos distritos de Nacala e Memba, são suspeitos de serem os futuros terroristas, daí que a polícia os interpelou. Convocamos a imprensa hoje para apresentar estes 29 indivíduos, oriundos do distrito de Nacala Porto e Memba, que foram neutralizados na zona de risco de Cabo Delgado, concretamente nos distritos de Macomia, Palma e Kisanga. Importa referir que não foram neutralizados na linha de guerra. No entanto, são indivíduos que foram recrutados com indivíduos de conduta duvidosas, precisamente para aumentar os grupos de terroristas que vêm criando terror a nível da zona norte do país, propriamente o distrito de Cabo Delgado e com recente incidência na província de Nampula. E, graças à intervenção policial, o trabalho de inteligência operativa que vem se realizando ao longo da província de Cabo Delgado, foi possível interpelar esses indivíduos e encaminhá-los às nossas instalações policiais antes que fizessem parte dos grupos terroristas. Zacarias Nakut explica que os indivíduos foram intimados nos distritos de Palma, Kisanga e Macomia, consideradas zonas de risco, sublinhando que a neutralização destes resulta de um trabalho operativo de inteligência desencadeado pela corporação ao longo da província de Cabo Delgado. A nível da zona norte do país, concretamente Cabo Delgado, e como disse, com novas incidências na província de Nampula, estamos a sofrer com grande incidência de terrorismo e, vezes sem conta, as forças de defesa e segurança já frustraram situações de indivíduos que recrutaram nossos compatriotas nos distritos costeiros da província de Nampula, precisamente para engrossar as fileiras dos malfeitores a nível da província de Cabo Delgado. Desta vez, estes indivíduos foram neutralizados já nas zonas de risco, prontos para fazerem parte dos grupos terroristas. São indivíduos que são recrutados de forma inconsciente, mas acabam, portanto, fazendo parte daqueles grupos e saqueando vidas ao longo da nossa zona norte do país. Entretanto, ainda não se sabe o rumo a seguir dos 29 indivíduos que dizem ser pescador. A polícia de Macomia, ele diz que aqui tem que esperar o dono dessa terra que você quer ir. Esperar ir primeiro, depois voltar para casa. Talvez há 2 meses ou há 3 meses possa voltar. Mas tem que esperar o dono dessa terra aí ir primeiro. Era pesca? Era pesca. Mas onde é que iam encontrar? Na Cala tem a praia, mas ali é muito dificuldade porque a praia que tem na Cala precisa o barco com motor para ir aproveitar, ir fora, aproveitar, trabalhar lá fora com motor para voltar, vir cá. Se não ter motor, não consegue ali trabalhar. Precisa vai lá para ver família, minha mãe, tudo família lá. Como está, aonde não está. Levou da declaração do bairro, a secretária do bairro, para lá. Quando andar no caminho, chegou Macomia, capturar. Foi capturado em Macomia? Sim, Macomia. Mas a polícia diz que vocês se juntaram com insurgentes. O problema aí, cada pessoa capturar um dia dele. Foi dia 1, outro dia 2, outro dia 3. Juntaram um lugar. A polícia voltou a pedir a colaboração da sociedade na denúncia de indivíduos estranhos.
2 aparelhos de proveniência duvidosa que produziam filmes em áreas restritas e sob controle policial foram abatidos no último fim de semana na cidade de Nampula. Embora não haja quaisquer evidências, a PRM não afasta a possibilidade de se tratar de um trabalho de espionagem organizado por grupos de indivíduos interessados pela perturbação da ordem e tranquilidades públicas. A polícia está a trabalhar junto com os proprietários, ou melhor, junto com estes aparelhos, para tentar aferir a quem pertencem e posteriormente poder-se indiciá-los de fazer vigia ou então de espiar os nossos estabelecimentos policiais. Mas neste momento ainda não existem indivíduos conectos a esses drones, uma vez que estes estiveram a sobrevoar sobre uma área restrita e acabaram sendo abatidos pelos membros que estiveram a fazer a segurança no aeroporto e no quartel que está anexo ao aeroporto internacional de Nampula. Foram abatidos os drones, mas até o momento ainda não encontraram os proprietários, uma vez que esses objetos são manuseados de forma remota. Não foi possível localizar onde se encontravam as pessoas que estiveram a manusear o mesmo. O que a polícia pode adiantar é que nós tivemos ataques ao longo do distrito de Memba e o distrito de Herat. Foram os únicos distritos que tiveram entrada de prováveis terroristas que causaram alguns danos a instituições públicas. No entanto, os outros distritos, a polícia garante que neste momento não houve entrada de nenhum indivíduo que venha com o intuito de causar terrorismo, ou não houve nenhum ataque terrorista nesses outros distritos que fez menção. Moçambique e China assinaram 3 memorandos que visam perdoar a dívida de Moçambique, doação de cerca de 14 milhões de dólares e doação de produtos alimentares para ajuda humanitária. É com o objetivo de estreitar os laços entre a República de Moçambique e a da China que foram esta terça-feira assinados em Maputo 3 memorandos, sendo o primeiro de cooperação econômica para a disponibilização de 100 milhões de ienes, o segundo de perdão de uma dívida avaliada em 50 milhões de ienes e o terceiro de certificação e de entrega de produtos alimentares de assistência humanitária. Na ocasião, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, disse que os memorandos são um símbolo de profunda amizade entre os dois países. O acordo sobre a cooperação econômica e técnica para a disponibilização de um donativo de 100 milhões de yuans, equivalente a cerca de 14 milhões de dólares americanos, no âmbito da implementação das decisões da 8ª Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação China-África, FOCAC, realizada em finais do ano passado em Dakar, na República do Senegal. Protocolo relativo a perdão parcial da dívida de Moçambique para com a República Popular da China no valor de 50 milhões de yuans, referente ao empréstimo sem juros vencido no ano de 2021. Certificado de entrega de produtos alimentares de assistência humanitária. Este gesto é mais um símbolo inequívoco da nossa profunda amizade, solidariedade e cooperação, forjado desde os tempos da luta armada de libertação nacional, na qual a República Popular da China concedeu o seu precioso apoio multiforme à causa da autodeterminação do povo moçambicano e galvanizados após esta proclamação da independência, as nossas relações foram, portanto, decrescendo, em crescendo até aos dias de hoje. Por seu turno, o embaixador extraordinário da China disse tratar-se de uma manifestação concreta da implementação de várias medidas tomadas na Cimeira China-África. Estes frutos constituem uma manifestação concreta da implementação conjunta das várias medidas do FOCAC e um verdadeiro retrato do aprofundamento e fortalecimento da profunda amizade e camaradagem e fraternidade entre a China e Moçambique.
Nos últimos anos, a China e Moçambique têm coordenado e cooperado de forma estreita, especialmente em face de desastres naturais, pandemia e terrorismo. As duas partes têm se ajudado mutuamente para superar as dificuldades, tornando no modelo de cooperação China-Moçambique na nova era. Importa referir que no ato da cerimônia, o governo de Moçambique agradeceu ao apoio da República da China da candidatura a Moçambique como membro não permanente das Nações Unidas. O Instituto do Patrocínio, Assistência Jurídica e Paz em Nampula condena a justiça pelas próprias mãos, uma prática constante na sociedade. O fenómeno mereceu atenção especial nas celebrações do 28º aniversário da instituição, que se assinalou esta terça-feira. Vários juristas e quadros afetos ao IPAS acorreram à Praça dos Heróis Moçambicanos para testemunhar a deposição de coroa de flores no quadro das celebrações do 28º aniversário daquela instituição, que igualmente destaca os ganhos desde a sua fundação. No lema que nós trazemos para este ano, para a efeméride deste ano, não é, que é o acesso à justiça itinerante em Moçambique como um fator de equidade. E é isto que nós estamos a responder a este lema, ter uma justiça itinerante que é nada mais, nada menos que dispor do serviço jurisdicional do Estado junto das comunidades, cada vez mais próximo das comunidades, como forma de facilitar esta justiça, este direito, e também torná-lo mais acessível e barato. Mais do que assumir o compromisso de assegurar assistência gratuita aos cidadãos economicamente carenciados, o IPAS está empenhado na expansão dos seus serviços. Toda a população moçambicana, onde quer que esteja, precisa do serviço da justiça, mas é preciso que esse serviço seja aproveitado no máximo com a demanda. Nós temos desafios ao nível de alguns distritos, mas concretamente o distrito de Meconta, onde temos o posto administrativo de Mialo e Corrane, onde também onde está assediado o centro de acolhimento dos deslocados, os nossos irmãos deslocados de guerra. Nós temos lá um atendimento ambulatório e na Mialo temos um posto de atendimento fixo para responder a esta demanda. Temos o desafio também de abrir em Motivase um posto de atendimento e é lá também onde tem um centro de acolhimento dos nossos irmãos deslocados de guerra, para responder a esta necessidade da justiça. E este é que é o desafio primário, mas nós até o final do ano prevemos abrir cerca de 6 postos. Uns já estão em funcionamento, mas no total vamos ter 6 postos de atendimento em alguns postos administrativos de alguns distritos, isto para responder àquilo que é um desafio de expansão dos serviços de assistência e patrocínio judiciário. É celebrado sob o lema o acesso à justiça itinerante em Moçambique como fator de equidade. Para além de uma marcha, é a promoção de feira de saúde e vários outros serviços sociais coloriram o dia. A 12ª Conferência da Frelimo, a VID, no último fim de semana na cidade de Nampula, elegeu 90 delegados, o 12º Congresso, agendado para finais deste mês na província de Maputo, membros do Comitê Central e do Secretariado Provincial do Partido. Enias Comiche, chefe da Comissão Política da Frelimo, que orientou a conferência, na sua qualidade de chefe da Brigada Central de Assistência a esta província, manifestou a sua total satisfação pela forma como decorreu o trabalho. Mostra de facto a grande força que o Partido Frelimo tem aqui na província de Nampula. E o ambiente é muito bom e a mim admira-me o facto de, durante estes 3 dias, em que houve 2 noites em que a maior parte não teve 1 minuto de repouso. Em particular, os membros da Comissão de Eleições, os escrutinadores, mas pareciam fresquíssimos hoje, quando efetivamente tiveram de concluir o seu trabalho. Mostra este elevado nível de engajamento dos nossos militantes e o ambiente festivo em rumo ao 12º Congresso. Já tinha tido essa satisfação
de registrar isso em trabalhos anteriores realizados aqui como chefe da Brigada Central, mas atingimos o auge. Significa que Nampula está preparada para a participação em força no 12º Congresso. As palavras de injúria e de defamação relacionadas com a alegada falsidade da etnia Makua, proferidas por quadro sênior do partido Frelimo, não foram matéria de debate. Nenhum delegado se referiu a isso. Nenhum delegado se referiu a isso. A pronta resposta da comunicação social na promoção da imagem da Frelimo e divulgação das ações inseridas no programa quinquenal do governo mereceram fortes aplausos na reunião, diz Comichi. Pela forma como efetivamente tem sabido acarinhar o nosso trabalho, em termos de difusão daquilo que são as realizações e em preparação do 12º Congresso, assim como aquilo que tem sido a difusão no seio daqueles que não são membros, porque essa preparação do 12º Congresso tem envolvido os nampulenses em geral e todos os moçambicanos estão envolvidos neste processo. A conferência marca a fase crucial de preparação da Frelimo para o 12º Congresso, a ter lugar entre 23 e 28 de setembro, na Matola, província de Maputo. A realização do recenseamento eleitoral, inicialmente agendado para os meses de fevereiro e abril do próximo ano, continua dependente da disponibilização dos fundos. A preocupação foi expressa na capital do país. Sobre o início do recenseamento, a incerteza ainda continua, pois ainda não há financiamento. Era o desejável, de fato, que esse recenseamento decorresse em tempo seco, mas infelizmente tudo indica que não irá decorrer, mas nem tudo está correndo mal, porque se estão recordados, o próprio recenseamento irá decorrer em tempo de chuva. E então, se o recenseamento piloto decorrer em tempo de chuva, quer dizer que estaremos mais preparados para encarar as condições adversas em que o recenseamento irá ocorrer. Portanto, em gíria, podia-se dizer que é um mal que vem por bem, para nos prepararmos melhor. Quando é que teremos o recenseamento primeiro? Logo que tivermos as condições. Como eu disse, em princípio, o financiamento será disponibilizado nos próximos dias. O contrato já está pronto para ser assinado com o fornecedor e, portanto, nós acreditamos que em tempo razoável vai ser possível realizarmos o recenseamento piloto, a tempo de também realizarmos todas as correções que forem necessárias, quer a nível do equipamento, quer a nível do software e mesmo a nível da componente mais importante, que são os recursos humanos, que precisam se familiarizar com esse equipamento, de modo a dar a formação àqueles que vão efetivamente operar esse equipamento. Reunida naquela que foi a 9ª sessão extraordinária, a Comissão Nacional de Eleições deliberou, dentre vários assuntos, a seleção de candidatos a diretor-geral do STAI, sendo que chegou-se à votação que culminou com a eleição de Lolo Correia, com um total de 10 votos contra 7 de Helena Garido. Na sessão que decorreu nos dias 6 e 8, portanto já no dia 8, este júri apresentou o seu relatório e, não havendo consenso sobre os seis nomes que foram apresentados, foi necessário recorrer-se à votação numa eleição livre, justa e transparente, em que o candidato Lolo Correia arrecadou 10 dos 17 votos possíveis, tendo os restantes ido para a senhora Helena Garido. Nestes termos, ficou deliberado que o senhor Lolo é quem irá exercer o cargo de diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, devendo-se instruir os devidos ofícios e presente a Sua Excelência, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, para efeitos de nomeação e tomada de posse.
Refira-se que Lolo Correia estava afeto na província de Tete, onde desempenhava funções de diretor provincial. Nos distritos de Nampula, Moicate e Morropula, a província de Nampula, crianças com menos de 2 anos de idade em situação de vulnerabilidade passam a beneficiar do subsídio social básico. Trata-se de um programa a ser implementado a partir dos finais de 2022 pelo Instituto Nacional de Ação Social, que visa apoiar crianças que vivem em situação de problema, ou seja, em situação de pobreza extrema. O subsídio para as crianças dos 0 aos 2 anos está integrado na Estratégia Nacional de Segurança Social Básica 2016-2024, que contempla o pagamento de subvenções a menores órfãos que vivem em famílias pobres e as crianças chefes de agregados familiares. Na província da Nampula vinha sendo implementado este programa, mas nesta delegação vamos introduzir a partir deste ano. Os números de beneficiários atendidos anualmente estão a incrementar. Está previsto para este ano. Então, mais ou menos, agora estamos num processo de organização, identificação das pessoas, dos locais, identificação geográfica. E depois de concluir isso, vamos fixar a data. Mas o subsídio vai só para 3 distritos, provavelmente, nessa fase inicial. Sim. E no próximo ano, sempre vamos gradualmente abranger mais pessoas e mais áreas. Sim. Yeah. Estava a falar de Morropula, distrito de Nampula, distrito de Moicate. São cerca de 540 meticais mensais a serem atribuídos às crianças carenciadas durante um período de 2 anos renováveis. O subsídio, apesar de ser muito lento o incremento, mas também ele está cada vez mais a melhorar em termos de o valor que está a ser atribuído às pessoas. É claro que há desafio muito grande por parte do governo para cada vez mais aumentar esse subsídio. Está a se fazer, é lento, está a se fazer e vai se fazendo. O que é que vai acontecer da mesma forma que as pessoas vinham recebendo o subsídio social básico, que era para idosos? Agora vamos passar a dar o subsídio para crianças recém-nascidas de 0 a 2 anos de idade. O Instituto Nacional de Ação Social acredita que o financiamento vai melhorar de forma significativa com os elevados índices de desnutrição crônica na província de Nampula. 2 indivíduos estão a contas com a Polícia da República de Moçambique na cidade de Maputo, indiciados de crime de burla. Os mesmos faziam-se passar de vendedores de produtos nas redes sociais e levavam os seus clientes para lugares isolados para a prática de assalto. Com o desenvolvimento da tecnologia, as plataformas digitais têm sido usadas para as vendas online, onde, através de postagens, os vendedores põem à disposição os seus produtos. É nesta plataforma onde 4 indivíduos conseguiram fazer 3 vítimas. Hoje, os mesmos, após de marcar encontros com os seus supostos clientes, mantinham-os dentro da viatura e daí os levavam para um lugar isolado para a execução do assalto, segundo fez saber o porta-voz da PRM na cidade de Maputo, Leonel Muxina. Este é um grupo que faz vendas fraudulentas a partir de redes sociais, no sentido em que vão fazendo postagens de alguns artigos de valor e, havendo interessados, portanto, na compra desses artigos, os burladores naturalmente que marcam um encontro com estas vítimas na perspectiva desta negociação, desde a apreciação do produto e o respectivo pagamento. Sucede que quando há este encontro, a vítima é convidada a embarcar na viatura dos criminosos para supostamente verificar, portanto, o produto que lhe é proposto à venda. É nesta situação ou essa circunstância onde ocorrem, portanto, todas as agressões verbais ou físicas na perspectiva de intimidação para que esta vítima transfira ou então entregue o valor monetário que seja da sua posse e que seja equivalente, portanto, ao produto que tinha sido proposto à compra. Nós tivemos esta situação e contam-se pelo menos 3 vítimas desta, portanto, atitude fraudulenta e criminosa destes indivíduos. São um número de 4, nós conseguimos fazer uma emboscada e deter pelo menos 2. E há trabalhos que desenvolvem-se neste momento, que é para a detenção dos demais infratores e a sua responsabilização também é de forma geral.
Sobre o envolvimento de um suposto agente da corporação, a polícia promete trabalhar com vista a averiguar o caso. A informação, para mim também tornou-se a primeira vez que eu via, mas é interessante. Se isto de facto ocorre, vai merecer naturalmente algum rastreio nosso para efetivamente sabermos se existe esta gente, e havendo essa situação há que haver responsabilização geral. Não há contemplações contra aqueles que vão cometendo infrações em nome da instituição policial. Conseguimos recuperar o seu telemóvel e o valor monetário que teria sido transferido. E esperamos que, a partir, portanto, desta vossa colaboração, apareçam mais vítimas, que para em conjunto consigamos fazer o devido rastreamento e responsabilização. Este iniciado conta como tudo funcionava, pois o mesmo é que se apresentava como agente da PRM. Eu cheguei ali, perguntei a eles o que estavam lá a fazer. Estavam a negociar uma câmara, ele havia gostado e tudo mais. Quando eu perguntei, o jovem estava no volante, se estava habilitado para poder estar no volante a conduzir um carro da grande porta daquele, era uma marca X. Disse que não estava. Esse que era o meu papel. Sim, cheguei lá, na verdade identifiquei-me como polícia, mas não sou. Qual era o objetivo? O objetivo era, na verdade, uma burla. Conhece esse senhor? Sim, conheço ele. O que é que vocês são? Trabalham juntos? Como é que é? Não trabalhamos juntos. Conheço esse jovem através de outro jovem, o dono da viatura do RATS. Quantas vítimas já fizeram desse vosso trabalho? Este para mim seria o segundo. O terceiro, aliás. Este outro indiciado diz que foi pela primeira vez que participava da operação e tudo foi na mera inocência. Eu só estava sentado a mexer o telefone. Só isso. Você não sabia o que estava acontecendo? Não sabia sobre isso aqui, sobre como se negocia, isso aqui eu nem sei. Não sei. Inocência mesmo. Na inocência eu entrei. Na inocência eu fui. Importa referir que ao todo faziam parte desta operação 4 indivíduos, onde 2 estão em Monte. Marcamos o ponto final desta edição do Jornal de Haq TV. Graças pela atenção. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.